Fala galera, tudo beleza com vocês? Professor Marcos aqui na área e vamos dar continuidade com questões relativas às reações de funções inorgânicas. Aqui também no Enem de 2021, na segunda aplicação, outra questão relativa a como as substâncias inorgânicas se comportam em soluções. Então vamos lá. O ácido sulfúrico é um dos ácidos mais utilizados em indústria e laboratórios. O resíduo ácido gerado pelo seu uso pode provocar sérios danos. Vamos lá. O resíduo ácido gerado pelo seu uso, bem que já vamos destacar isso aqui, pode provocar sérios danos ao meio ambiente. Em um laboratório gerou-se uma grande quantidade de resíduo ácido a partir do ácido sulfúrico, o qual necessita ser neutralizado. Ora, se eu já tenho aqui um resíduo ácido, para eu neutralizar, eu preciso que o pH seja o quê, pessoal? O pH tem que ser alcalino. Tem que ser uma substância que deixe o meio alcalino, que basifique essa solução, tá? Então ele precisa neutralizar e o técnico no laboratório tem à disposição 5 substâncias: óxido de cálcio, sulfato de potássio, sulfato de sódio, etanol, álcool, e aqui nós temos a benzinamida, tá? Nós temos aqui uma amida, eu vou já colocar essas fórmulas para vocês. Mas, gente, logo por eliminação, o aluno que estuda, o aluno assim mesmo fera, ele já vai marcar a letra A, certo? Agora vamos explicar o porquê. Quando você coloca uma substância em água, você tem que lembrar que as funções inorgânicas elas têm algumas características, né? Na questão anterior, se você não assistiu, volte aí para a questão anterior da nossa playlist. Você viu que eu falei dos óxidos que podem gerar caráter ácido e que podem gerar caráter básico. No caso, no óxido de cálcio, é um óxido ligado ao metal de carga 2. Se você não assistiu o vídeo anterior, volte aí para a playlist, tá? Se você ainda não está na nossa playlist, caiu aqui de paraquedas, assiste nosso canal, a playlist com todas as resoluções do Enem que nós estamos fazendo comentadas. E a questão anterior a essa que você está assistindo, eu falo sobre os óxidos, beleza? Então vocês estão vendo aqui, pessoal, que esse óxido, quando ele coloca em contato com a água, a característica dele, por ter um metal com o NOx até 3, né? Então toda vez que o oxigênio está ligado ao metal, que o NOx é baixo, ele é um óxido iônico e tem a característica de formar uma base. Então no caso, o óxido de cálcio, que é chamado de cal, ou cal virgem, né? A cal virgem, quando reage com a água, forma o hidróxido de cálcio, que é uma base que eu chamo de cal apagada ou cal extinta, certo? Ou cal extinta. Consequentemente, a gente já sabe que a letra A é a resposta, mas por que não seriam as outras alternativas? Já que eu tenho outras substâncias que aqui poderia gerar uma solução alcalina. Primeiro, a letra B é um sal, e os sais só podem gerar pH ácido ou alcalino se esse sal ele for oriundo de um ácido ou de uma base fraca. Por exemplo, se eu pego aqui cloreto de amônio, vocês estão vendo que o amônio ele é derivado do hidróxido de amônio, que é uma base fraca. Lembrando que base forte são as bases da família 1A e 2A, certo? Então amônio consideraria uma base fraca. Enquanto o cloro ele é oriundo do ácido clorídrico, que junto com o bromídrico e o iodídrico são considerados ácidos fortes, concorda? Então, consequentemente, esse sal ele é hidrolisável. Então, quando é que um sal pode reagir com a água? Quando ele for oriundo de pelo menos um fraco. E por ser hidrolisável, ele vai formar um meio aqui, ó, onde o ácido é mais forte que a base. Consequentemente, esse meio que ele vai gerar é o meio ácido. Então, quer dizer que se teu sal ele vier de um ácido forte e uma base fraca, ele gera o meio ácido. Se ele vier de uma base forte e um ácido fraco, ele gera o meio básico. Mas, Marcos, e se ele vier de ambos fortes, que é o caso do sulfato de potássio? Porque, vamos lá, o sulfato de potássio, apagando aqui, qualquer coisa você volta e tira um print. O sulfato de potássio, pessoal, ele vem do hidróxido de potássio, que é uma base da família 1A, então é uma base forte. Enquanto o SO4 vem do H2SO4, do ácido sulfúrico, que quando você subtrai 4 menos 2, tá, você tem um ácido forte. Oxiácidos são considerados fortes quando a subtração do número de oxigênios pelo número de hidrogênios dá 2 ou 3. Então, se você tem uma base forte com um ácido forte, esse sal ele não reage com a água. Se ele não reage com a água, ele não pode, pessoal, alterar o pH da água. Então quer dizer que o pH vai continuar 7, vai continuar neutro. Então eu não posso usar esse sal para poder neutralizar o excesso de ácido que foi produzido na questão, porque ele é um sal neutro. Então ele não tem característica de alcalino, tá? Então ele não tem como neutralizar. Então não pode ser a letra B. A mesma coisa é a letra C.
Porque a letra C, ele substituiu o SO4, aqui ele substituiu o potássio por sódio e o SO4 por HSO4, que é chamado de bisulfato. Mas não interessa. Olha, o HSO4 também é derivado do ácido sulfúrico, ó. Também é derivado do H2SO4, enquanto o Na é uma base da família 1A. Sendo da família 1A, é uma base o quê, pessoal? Forte. Enquanto o HSO4 é um ácido o quê, pessoal? Forte. Se os dois são fortes, mais uma vez, não reage com a água, mais uma vez o pH é 7. É um pH neutro. Isso não tem como neutralizar esse excesso de acidez. Então aqui a letra C não vai ter nada, não vai ter nenhuma reação. Marlos, e o etanol? O que o etanol vai acontecer? Aí vamos um pouquinho para a química orgânica. Pessoal, quando você coloca um álcool em presença, vamos botar aqui o álcool na cadeia aberta, bonitinho, ó. Aqui eu tenho o etanol, aqui eu tenho 3 hidrogênios, aqui eu tenho a hidroxila, aqui eu tenho hidrogênio, e eu vou lá e boto o ácido sulfúrico. O que esse ácido sulfúrico vai reagir? Ele vai ser o causador do que nós chamamos de desidratação. Toda vez que vocês encontrarem um álcool e encontrarem um ácido, vocês vão ter uma desidratação. Consequentemente, uma desidratação onde esse álcool ele vai perder aqui uma molécula de água, e ao perder essa molécula de água, vai surgir aqui uma ligação dupla, e aí aqui eu vou ter a formação de um alceno, que é o eteno, também chamado de gás etileno. É assim que a indústria produz esse gás usado para amadurecer frutas. Ele pega o etanol da cana-de-açúcar, faz uma desidratação com ácido sulfúrico para produzir gás etileno, para produzir eteno. Então aqui não tem, Marlos, mas então não vai ter uma neutralização? Não, porque o ácido continua lá. Ele só vai ser apenas um catalisador, então ele vai continuar ácido a solução. Eu vou formar o gás eteno que vai sair e vai continuar o meio ácido, então eu não vou ter uma neutralização. Marlos, tudo bem, então quer dizer que álcool em presença de ácido desidrata, não seria o ideal, não seria o ideal. Uma parte do ácido poderia até reagir e assim, sabe, ser consumido, degradado, mas uma quantidade muito pequena, já que ele funciona como catalisador. Então está eliminada a letra D. A letra E, aqui poderia gerar um pouquinho de confusão, porque nós temos aqui esse C5H9, é o fenil, tá? É uma representação do radical fenil. Aqui nós temos o CO, que é a carbonila, e aqui nós temos o NH2. Aqui é a amida, tá, pessoal? Aí muita gente pode confundir assim, mas professor, a amida, ela não tem um caráter básico como as aminas, então ela não vai neutralizar o ácido? Não, pessoal. As amidas, elas têm um caráter levemente ácido ou ainda neutro, devido a um fenômeno chamado de ressonância. Esse par de elétrons que tem disponível no nitrogênio, ele vem para cá fazendo esse par de elétrons do oxigênio subir. Então você vai ter uma estrutura que é uma estrutura canônica, aonde o oxigênio passa a ficar negativo, e aqui surge uma ligação dupla para o NH2, ó, que aqui fica positivo. Então eu tenho essa ressonância. Essa reação, quando ela fica ocorrendo, impossibilita que esse par de elétrons seja doado para o meio ácido. Porque se eu estivesse falando de uma amina, se eu tivesse assim, ó, a metilamina, por exemplo, com certeza haveria uma reação. Por quê? Porque eu ia ter aqui a formação, esses dois hidrogênios iam atacar aqui os grupos amino, tá? E eu formaria aqui, pessoal, um amônio, ó. Formaria aqui um amônio. E aí sim, esse etilamônio, esse metilamônio, que seria esse íon, ele se ligaria ao sulfato. E aí eu formaria o sulfato de metilamônio. Em outras palavras, para quem não entendeu o que eu falei, que tem que voltar um pouquinho nos seus estudos aí de química orgânica. Lembrando que aqui eu estou nessa playlist apenas resolvendo as questões e comentando. Não é uma aula completa. Se você quiser assistir essa aula completa, vai lá na playlist da gente de curso online e começa a assistir as aulas por completo. Aqui nós estamos só comentando a resolução, beleza? Então, nesse caso, as aminas, elas sim têm um caráter básico, funcionam como bases, porque tem esse par de elétron aqui, pessoal, que pode ser doado e disponibilizado para o hidrogênio. Então, nesse caso, as aminas, elas sim neutralizariam o ácido sulfúrico. Mas nós não estamos falando de uma amina, nós estamos falando de uma amida. E as amidas, diferente das aminas, ou elas são neutras ou elas são levemente ácidas, dependendo de quem é o radical que está ligado. Tá? Então, nesse caso aqui,
as amidas não teriam essa capacidade de neutralizar efetivamente o ácido sulfúrico. Então a resposta óbvia seria a letra A, já que é um óxido ligado a um metal de carga baixa, é um óxido básico, e por ser um óxido básico, em água formaria uma base e que neutralizaria então o ácido sulfúrico. Tá certo? Espero ter ajudado com essa resolução, que você continue seus estudos aí sobre as questões do Enem, vá praticando, vá assistindo nosso canal, assista a nossa playlist, curso online, compre nosso livro que está em preço promocional, tem um link aí na descrição. O nosso livro tem essas dicas todas que você precisa para aprender química. Forte abraço e até a próxima questão.